Algumas coisas o tempo não muda. Relações reais sempre serão insubstituíveis. Quem marca presença também marca as melhores lembranças. Por isso, há 30 anos, Café do Produtor é o sabor que está sempre com você. Jornal da Manhã, o único jornal verdadeiramente diário da região. É o mais lido de Uberaba e do Triângulo Mineiro. Informação com credibilidade e em tempo real. Quem lê, confia. Jornal da Manhã, uma empresa do Grupo JM de Comunicação. Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pode Correr, o podcast dos corredores. Hoje vamos receber o Paulo Moacir Lambolia, corredor do asfalto, das trilhas, né Paulo? Isso. E Denise Bisinotto, que é uma corredora iniciante, mas que também está apaixonada pela corrida. Estamos aqui de volta hoje, na nossa sequência do nosso Pode Correr, com duas personalidades, que para mim é personalidade e para o mundo esportivo, para as corridas, é personalidade. Como eu disse em uma publicação que eu fiz recente, é o ontem, o hoje e o para sempre. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse indivíduo que está aqui de frente comigo, o Paulo, é um cara que já é corredor há muito tempo. E de cá a Denise é uma corredora iniciante, recente. Então são as duas vertentes desse mundo de corrida. Então para a gente é uma gratidão muito grande de vocês estarem aqui, porque a gente quer passar para os corredores de hoje o que foi correr e o que é correr hoje. Existe muita diferença, a gente vai conversar sobre isso. E aproveitando o gancho, não adianta, se você chorar, eu vou chorar também, cara. Porque nós temos que falar do São Paulo Lambolia. Não tem jeito, você entendeu? Não tem jeito de a gente falar aqui sobre corrida e não falar do São Paulo Lambolia, né? A Denise, eu não sei se ela teve a honra e o prazer de conhecê-lo. Só via ele nas ruas correndo. Eu tenho a imagem dele correndo, mas assim, nunca estive pessoalmente com ele. É uma figura que foi marcante aqui na cidade de Uberaba, não só em Uberaba, como na região toda e no Brasil, porque o São Paulo Lambolia, ele é lá de trás, é lá do comecinho das corridas, então ele veio garimpando muitos quilômetros rodados, veio trazendo muita gente com ele, inclusive eu sou discípulo dele. Marcinho. Você entendeu? Esses corredores de hoje não conhecem o São Paulo Lambolia. Então, você tem o dever de resgatar a imagem dele. Eu tive a honra, e ela também, de nós cansarmos de dar prêmio para o São Paulo Lambolia. Né? Foi muitos prêmios, muito troféu, muita homenagem. Então, graças a Deus, Paulo. Ele foi muito bem lembrado. Eu tenho essa missão cumprida com ele. Né? Ele tanto nos ajudou e a gente valorizou ele bastante. A CRU valorizou ele demais, os corredores valorizou ele demais, né? Agora, falando da Denise, essa menina, a Denise, eu acho que foi uma das últimas aquisições do mundo da corrida, que essa cara boa dela aí, então isso é muito bom a gente ter pessoas desse quilate de pessoa, de humana, e agora correndo. Então eu fico muito satisfeito de ter vocês dois aqui. Nós vamos bater um papo tranquilo, assim, bem informal, sem muitas frescuras, porque corredor de rua não tem frescura, né, Paulo? É verdade. E eu quero lembrar que o seu apelido é Beraba ou Uberaba? Beraba, então. Isso que eu queria falar. Então, as pessoas daqui de Uberaba tinham que valorizam, mas teria que valorizar mais, porque você é um cara de Uberaba que foi para Uberlândia e levou o nome de Uberaba para Uberlândia. Lá em Uberlândia, todo mundo fala Beraba. Então nós vamos continuar aqui e vamos fazer umas brincadeiras com vocês, umas perguntinhas, você entendeu? Começar aqui com a Denise, né?
Só ressaltando que a Denise foi minha colega de faculdade, tivemos uns períodos bacanas, né, naquela época. Não se falava muito em corrida, né, mas existia com certeza. E o tempo nos afastou e agora estamos de volta aqui junto com as corridas. Então a corrida ela junta as pessoas, né, e para sempre. Muito. Porque depois que junta com corrida, acabou. Você fica amizade eterna, né? E vamos começar aqui, vou te perguntar umas coisinhas que pra gente, as pessoas querem entender um pouco da sua visão da corrida. Você que é uma pessoa que está iniciando agora, o que é corrida para você? Hoje a corrida é uma meta, né? Correr para mim é uma meta, é um objetivo, porque o que move isso tudo é a minha vontade de dar exemplo para o meu filho, né? Na minha casa a gente sofre de obesidade. E então, assim, meu filho chegou à morbidez e eu falei, eu não posso deixar de dar exemplo. Então, quando eu fui procurar caminhar, né? Que eu também não estava andando. E isso tudo vem da nossa profissão, porque quando você fala que nós somos colegas de faculdade, nós somos colegas na faculdade de Direito. O Alci é meu nobre colega, advogado. Então, o que acontece? Essa profissão, advocacia, ela exige muito, ela exige assim, todo o seu pensamento nela. E com isso, ela te leva, ela te consome e vai te levando para um sedentarismo. Juntou com a questão da obesidade, que é genética lá de casa. E aí, assim, a coisa degringolou a ponto de eu não conseguir andar 300 metros. Bom, se eu não andava 300 metros, eu chorei na rua, porque eu não dei conta de subir o Morro da Medalha, Milagrosa, da Igreja da Medalha. Chorei na rua, encostei no muro. E aí, eu entrei numa academia, né, perto de casa, e aí o pessoal me levou para caminhar um dia. E lá eu descobri a emoção da corrida. Né? Eu fui caminhar 2.500 metros, consegui caminhar aquele dia, mas já cheguei assim, muito exausta. Mas ali eu descobri a emoção, a energia, o que existe ali. É uma solidariedade que só quem participa pode conhecer. Quem não participa de corrida não sabe o que é solidariedade. Né? Os melhores são os mais gentis, os mais generosos, os mais acolhedores. Né? E de uma maneira geral, assim, todos, né, 100% das pessoas que eu conheci em corrida até hoje, todos muito generosos, todos muito acolhedores. E aí eu apaixonei. Né? Um dia eu estava assistindo um podcast aqui, vocês... Aí o entrevistado falou assim, o que falar para uma pessoa? Eu falei, experimenta. Eu falei, opa, se experimentou, apaixonou. É verdade. É isso. Agora, saber aqui do Uberaba, o que ele acha de corrida é redundância, né, Uberaba? Mas eu quero que você conte um pouco da sua relação lá atrás, como é que você começou, se se o seu pai já corria antes de você, esses detalhes eu gostaria de saber. O meu pai, ele corria desde os 40 anos, que ele começou a correr com 40, ele parou de fumar e começou a correr. Mas o meu irmão já corria antes, o Carlos. O Carlos, ele correu na Espanha, ele é o melhor lá de casa, ele é o melhor atleta da família. E através do Carlos, o meu pai começou a se motivar, a sair para correr. Com muita vergonha ele ia lá para a Vila do Passo Preto para começar a correr, com vergonha de correr na cidade, e dali ele começava a correr nas estradas, começou a desenvolver o gosto pela corrida. E a gente, percebendo isso, eu sempre fui influenciado pelo meu irmão, pelo meu pai, e como eu viajava muito, eu não parava quase em lugar nenhum, quando surgia uma oportunidade, eu sempre no final de tarde, era aquele relaxante, né? Dava aquela corridinha e relaxava, tomava um banho e ia dormir. E me apaixonei, fui me apaixonando, mas só mantinha aquela constância para manter a saúde. O gosto mesmo pelas provas veio depois de muito tempo, uns 20 anos atrás é que eu comecei
a me apaixonar. Só 20 anos, Denise. Pelas provas. Aí, através dos amigos, influências, e o meu tempo já era razoável, porque eu já vinha de um treinamento muito longo, eu comecei a ver os tempos dos companheiros e perceber que o meu tempo era um tempo razoável perto deles. E comecei a desenvolver mais, cada vez mais, treinar e começava a juntar os grupos dos amigos e programar os treinos, 2, 3 treinos por semana. E com isso a gente vai cada vez melhorando mais a performance, né? E chega num ponto que eu, até pela corrida de rua, eu senti assim que eu tinha que fazer um avanço maior. E fui para a corrida trail, porque é uma corrida de trilhas, é uma corrida mais difícil, é uma corrida técnica. E estou me apaixonando. Eu já participei agora de algumas provas ultimamente, com bons resultados, com pódios, e cada vez mais eu vou investir nessa modalidade de corrida que é o trail, que eu acredito que é um desenvolvimento maior da corrida de rua. Assim que eu vejo, né, esse gosto pela corrida. Eu sei que você ficou um tempo grande em Uberlândia e sei que lá a corrida ela também é bem acelerada, né? Só que você sente alguma diferença do ambiente de corrida de Uberlândia para o ambiente de corrida de Uberaba, dos grupos de corrida? Eu sei que tem, eu quero que você fale. Sim, em Uberlândia lá eu já tinha um longo tempo também, que eu tinha vindo do Rio de Janeiro. Eu morei 7 anos no Rio. Quando eu vim do Rio, fui direto para Uberlândia e como eu já tinha uma facilidade para correr, eu me uni aos grupos de corridas de lá. E o grupo de corrida de Uberlândia, eles são muito acolhedores. Você forma a turma numa facilidade tremenda, coisa que quando eu vim para Uberaba eu senti uma certa dificuldade, porque até que eu consegui arrumar a minha galera de corrida, eu tive uma certa dificuldade. Em Uberlândia não, são vários grupos e os grupos se comunicam uns com os outros, então você tem uma facilidade de sair de um grupo, correr no outro, saber de um treino de um outro grupo, fazer junto com eles. E lá é assim, todo final de semana, quinta-feira e terça-feira tem os longos noturnos, e durante o final de semana sempre tem os longos, que a Secretaria de Esporte lá realiza, e esse pessoal lá é que gera esses vários grupos de corrida. Então eu tinha muita facilidade de me introduzir nos vários grupos que tinha lá. E aqui em Uberaba eu senti uma certa dificuldade, mas a gente agora já está chegando num patamar desejado, que eu já tenho uma entrada em vários grupos. Eu acho que os grupos de corrida, eles estão evoluindo, né? Sim. Aqui em Uberaba eu senti essa necessidade também. A gente trabalhou com uma CRU para tentar fazer essa integração melhor dos grupos. Então deu uma evoluída boa. Eu acho que você está no caminho certo, é esse o caminho, e estamos evoluindo. Agora, eu quero fazer uma brincadeira com vocês da seguinte forma. Eu quero que você conte, Denise, um caso engraçado que você viveu com corrida. Nossa, vamos perguntar para o Lambogli primeiro, enquanto eu penso? Foi engraçado ou trágico. Trágico, ou uma coisa banalzinha que a gente pode saber. É uma bobeirinha que aconteceu aí. O que você lembra? Né? Qual, Soninha? Olha, aquele caso do Fabrício lá. Misericórdia, do Fabrício, Senhor. Namorada. Meu Deus. Isso é a tragédia. Tragédia. Gente, todo mundo conhece o Fabrício e a namorada. Eles têm deficiência visual, né? E a gente foi fazer o carnaval da CRU. Beleza, delícia, eles só ali no carnavalzinho e tal. E eu do lado do Paulo Lambogli sempre, né? Porque assim, ó, vou logo perto do melhor, né? Aí, o Paulo Lambogli sai um minutinho e ele tava olhando o Fabrício e a namorada dele, que até eles estão se casando, né? Se casaram. Então, e você olha aqui e tal, porque aquela questão assim de a gente estava
todo mundo assim, lento, né? Tava comemorando e tal. E eu deixei o Fabrício e a namorada dele cair. Deixei eles pisarem no buraco, gente. Nossa Senhora. É a distração. Meu coração dói até hoje, de verdade. Fabrício, me perdoa, sabe? Mas deixei. Um minutinho que o Lamboglia saiu de pé de mim, eu deixei o Fabrício e a namorada dele cair. Gente... Aí você foi lá e levantou. Aí, lógico, né? Aí chega todo mundo e tal, vai né? Mas assim, na minha responsabilidade, gente, o Fabrício, a namorada e a esposa dele caíram. Mas sobreviveram. Não, sobreviveram, então sobreviveram. Mas a minha consciência continua pesada. Mas já aconteceu também com o Tunico, deixou a cordinha, parou para tomar água na corrida e soltou a cordinha, esqueceu do Fabrício. Não! Tunico! É comum, você não é a única, não. Já aconteceu. E você, também. meu irmão, o que você tem de história, uma coisa legal que aconteceu aí que você lembra? Olha, tem uma coisa que aconteceu hoje. Eu fazendo uma trilha na terra, na Cascalheira, e passei numa porteira e tinha um cachorrinho chorando. E era um pitbull. E eu tentando ajudar ele, saber o que estava acontecendo com ele, para resolver a situação. Imaginei, eu vou abrir a porteira para ele sair, para ele parar de chorar. Aí depois eu pensei, falei, mas é um pitbull, eu não sei, às vezes ele é brabo e tal, não conheço. Falei, deixa pra lá. Aí segui, falei, eu vou seguir minha corrida, eu largo esse cachorro pra lá. De repente o cachorro saiu por debaixo da porteira e saiu atrás de mim. Eu não sei se ele estava feliz com a minha presença lá ou se ele estava querendo me pegar. Eu sei que eu saí numa velocidade que o meu tempo na corrida melhorou muito. Quando eu vi o tempo no final da corrida, eu falei, hoje eu corri pra caramba. O cachorro sempre faz isso com os corredores. Então o cachorro acabou fazendo você fazer um treino de tiro. Ele correu uns 2, 3 quilômetros atrás de mim, assim, e eu tentando distanciar dele, e ele colando. Vamos ver, então, vamos tentar fazer um treino lá com o pessoal, para o pessoal pegar um pouco de preparo, né? É lugar de melhorar o pace. É só soltar o pitbull. Só soltar o pitbull. Mas tá bom, nós vamos fazer um outro... Um bate-bola. Um bate-bola agora, rápido, eu quero respostas rápidas e sim, do coração mesmo, tá? Vamos começar com a Denise aqui. Qual que foi sua melhor corrida? Até hoje. A da Unesp de Franca. Meu filho foi junto comigo. Já foi a minha melhor vitória. Qual que foi a corrida mais difícil para você até hoje? A de Araxá. Eu estava muito sozinha no final, na terra, assim, com medo de me perder e assim, eu a última pessoa. Muito triste. Conheço bem isso. Qual seria a sua melhor distância que você gostaria de correr? Que assim, para você eu vou perguntar diferente. Hoje você está nos 5 quilômetros aí, né? O que você pretende ficar nos 5, ir para uns 10, 21? O que você pretende fazer? Pretendo ficar nos 5. Eu participo, socializo, que é o que eu gosto, né? Encontro todo mundo e corro, né? Então, assim, e não vou dar trabalho para ninguém. Se algum dia surgir aí alguma de 10, quem sabe? Mas, assim, isso não está no meu plano a médio prazo, não. O Rio ano né? que vem. O Rio ano que vem comigo. O Rio ano que vem, mas 10, Soninha? Sim, lá eu faço 10. Pode preparar. Misericórdia, fiquei sabendo agora. Tem um ano ainda. Fui intimada nesse momento. Você não tá na caravana? Tô na caravana, mas na caravana não tem 5, 10 gente. comigo, né? A gente faz não, tranquilo. Então 10 quilômetros. Bonito. Com a Soninha é tudo possível, né? A Soninha me busca, né? Tá bom, o Alci já nessa. me buscou, Lamboglia já me buscou, né? Cada um vai me buscando uma vez. O Robson Queiroz também já me buscou lá em Planura, que eu adoro a corrida de lá. Foi outra também muito gostosa, assim, que eu cheguei, né? Foi Planura. Muito bacana. Agora, deixa uma mensagem de estímulo para os corredores que estão começando, que não começou, que está aí querendo. Uma mensagem que você deixaria hoje. Vem participar com a gente. Assim, é um ambiente tão gostoso. Não tem outra mensagem que eu possa te passar além de venha, experimente. Assim, você vai amar. Não tem quem não ame. Né? Os benefícios todos são maravilhosos. Agora eu vou pular aqui para o Paulo, aqui, Uberaba, né? Tamo junto. Qual foi sua melhor corrida? Você deve ter história? A minha melhor corrida foi recente agora.
Foi a corrida trail lá de Araxá, a Bucana Trail. Ela foi uma corrida muito difícil. Ela foi a melhor e foi a mais terrível para concluir o trecho. Seria a sua próxima pergunta. Qual seria a sua corrida mais difícil? É por isso que eu já estou colocando os dois, porque ela foi a melhor e foi a mais difícil. Concluir aquela corrida não é para qualquer um, e eu fiz a distância média, porque eu nem imagino a distância longa como é que seria. Você fez quanto lá? Eu fiz 25, que virou 27. Imagina. Qual que foi a melhor distância? Qual que é a distância melhor que você acha de correr, que você gosta? A minha paixão é a meia maratona. É onde eu me saio bem, eu tenho um tempo até razoável. Eu até consegui a quebra de recorde essa última corrida, a sexta meia maratona de Uberaba, eu consegui 1:34. E Nossa. eu achava que eu não conseguia e deu certo. Deixa uma mensagem do seu coração, pega um pouco assim do seu pai que está nos vendo por aí, pega um pouco da sua família que corre, deixa uma mensagem para a turma aí. A mensagem que eu posso deixar para todo mundo que estiver ouvindo, é promover a sua saúde, né? Buscar o melhor ponto para a nossa vida, que é a promoção da saúde. A gente cansa de ver aí os programas de saúde dizendo para fazer os preventivos, e o maior preventivo que existe é a atividade física, porque quem está fazendo atividade física, ele está promovendo a sua saúde, buscando a sua melhor taxa, buscando o seu melhor desempenho. Posso falar uma Claro. respeito? Então, fazendo uma observação a respeito de taxa. Né? Antes de correr, meu colesterol era 436. E assim, cardiologista desesperado, remédio não faz efeito. Aí, depois que eu entrei na corrida, hoje ele é 211. É alto? Nossa. É alto. Mas assim, foi a única coisa que baixou meu colesterol de 436 para 211. O cardiologista foi assim, doutor Rogério, foi assim, alegria total. Doutora Alcione também, assim, ninguém acreditava, mas isso foi na corrida que baixou. São os benefícios da corrida, é inevitável não acontecer isso, você entendeu? Eu de 150 e tantos quilos fui para 80 e poucos, 90. E sim, tem N pessoas que têm história para contar. O seu pai me contou que ele tomava não sei quantos remédios, largou tudo. Isso eu escutei ele falar. O pai dele me falou isso. Então, Ele não tomava nem o remédio, ele falou Eu com Ele largou 65 anos, eu não conheço remédio, eu não tomo remédio, eu não que uso maravilha. remédio. As pessoas às vezes perguntam nome de remédio, eu falei, você está perguntando para a pessoa errada. eu tomava 12 Errado, comprimidos. beleza, hein? Hoje estou tomando 4. Tá bom, mãe. Você Olha, vai nossa. zerar isso aí, com certeza. reduzir. Tomava Mas- 12 comprimidos. Eu não tomo mais remédio para dormir. Aí. Depois da corrida, tá bom. Então, teve o colesterol? Então, meu sono também. Tem sono mais gostoso do que aquele depois que você corre. Muito bom. É É a serotonina. delícia, é a delícia. É serotonina. É a serotonina, porque assim, tchau, eu tomava Zolpidem para dormir. Pesado. Foi Pesadíssimo. deixando devagarzinho. Foi deixando. Então, foi acontecendo, né? E assim, eu tô há 3 meses sem tomar Zolpidem. Eu doei os remédios. Liguei pro médico e falei, olha, eu fui tirando assim devagarinho, né? Porque o dia que eu corria, eu já dormia sem ele, não lembrava nem de tomar. Aí eu fui vendo ali, peguei uma segurança, Zolpidem também. Alci, Pra mim Agora, nunca mais, tchau se pra Deus ele. quiser. comentando sobre o meu pai, eu imagino que fica até meio... Fica Se complicado. você chorar, eu choro também. Fica meio complicado. né? Pode chorar, não tem eu acho problema, que faz parte. eu levo a bandeira com muito orgulho. Eu acho que ele está alegre com isso. E leva bem. Com, Com certeza, certeza. e leva muito bem. Está São honrando Paulo o nome Andorra, dele, né? Está ele é um- sequenciando. Ele é um marco na nossa vida. Não, e o Lomborgli aqui, ele corre elegantemente, ele corre assim, diferenciado, né? A forma dele correr é diferenciada. Você pode olhar assim, ó,
O estilo de corrida dele é muito lindo, entendeu? E, mas assim, tem genética, né, minha? Tem genética, aí assim, né? Filho de lenda é lenda. A gente via o papai chegar com os troféus e tudo, e eu vejo que hoje eu estou seguindo o caminho, né? A gente sempre busca, é claro que a gente não corre por troféu, mas quando a gente volta com o troféu, a gente entende que o treino está saindo conforme o esperado, a evolução está razoável, é isso que a gente busca. E eu acho que é o que ele buscou a vida inteira, é o que eu continuo buscando. Com certeza. É assim que eu vejo. E vocês ainda preservam os troféus dele, as medalhas? Intacto, está tudo intacto. Inclusive eu vim de Uberlândia, meus troféus, minhas medalhas, estão todos praticamente encaixotados. E eu coloco só num expositor que eu criei ultimamente, as medalhas e o troféu que eu ganhei aqui em Uberaba. Os meus outros de Uberlândia, os que eu tinha anteriormente, estão todos encaixotados, porque não tem espaço. O do Aí meu não pai, tem, né? o do meu pai representa o que eu busquei minha vida toda. Uma vez ele me falou que fica tudo na estante, né? Está ele falou, tudo tá lá tudo do jeito que ele... do jeito que ele deixou. Ele expôs, ele fez o expositor, ele criou. Ninguém mexe, que bonito. E está lá um monte, uma sala completa de troféus. Então eu fico até meio sem graça de mexer. Não tem jeito. Não tem Deixa como. lá, né? Homenagem a ele. Nem me atrevo a colocar o meu lá junto com os dele. Não tem como. Eu tenho uma amiga, Kelly, ela é psicóloga, e o TCC dela foi a respeito do seu Paulo Lamboglia. Eu não tive acesso para ler, mas assim, conversando com ela, as coisas que ela contou, o material que ela tem, vale a pena às vezes chamar até a Kelly aqui para falar sobre esse trabalho que ela fez, né, que ele participou. Uhum. Né, o TCC dela foi o seu Paulo Lamboglia. Olha. Nós vamos caminhando muito aqui para o nosso final, porque a gente tem história aqui para contar a semana inteira. Se a gente abrir o livro do São Paulo Lamboglia aqui, eu tenho tanta história que eu vivi com ele, mas em outros episódios nós vamos resgatar mais a memória dele. Tem um caso curioso que ele foi correr numa cidadezinha do interior de São Paulo, e ele foi numa van junto com a galera da corrida e tal. E ele levava sempre a comidinha dele e tudo. E normalmente a van, quando vai, passa, pega um, pega outro e atrasa às vezes um pouco, e chegaram um pouco atrasados na cidade. Chegaram assim quase que em cima da hora. E no trevo da cidade, a turma já estava toda aflita, que achou que não ia dar para fazer a largada junto com a turma. E daí tinha um mais impaciente que todos lá, botou a cabeça para fora, e tinha um caipirinha sentado no trevo, na entrada, e ele gritou pro caipirinha lá: onde pega os kits, os kits, os kits? O caipirinha ficou louco, falou: o que esse povo está falando? Que é kit, meu Deus do céu? E meu pai contava esse caso e dava gargalhada. Mas nós vamos contar mais casos dele ainda. Tem muitos. Eu quero agradecer a presença de vocês, a presença da Soninha. Você é um marco na minha vida, você também. A gente cresceu junto, né, Denise? Que bom. Nós que crescemos juntos, estamos de novo esse reencontro. Você, eu sinto que a caminhada com o seu Paulo, você entrou depois... Continua a mesma coisa. A impressão é que ele continua conosco. A impressão é que ele continua. A impressão não, a certeza é que ele continua conosco. Muito obrigado você, muito obrigado, Denise. A gente vai terminar por aqui. É isso aí. Fica com Deus e vamos correr, porque em algum lugar vai ter alguém correndo. Nossas famílias são ligadas às raízes, de onde brotam lembranças da pureza que vem do campo. E dão um sabor incomparável a cada momento. E as novidades que, quando vividas em família, têm sempre o gostinho da tradição. Chegaram os cappuccinos e filtros de papel Café do Produtor. Quanto maior a família, mais momentos inesquecíveis. Café do Produtor. Inesquecível todo dia.